Você já sentiu como se algo invisível estivesse te prendendo por dentro, como se mesmo com tudo ao seu redor caminhando, o seu espírito estivesse paralisado? Quantas vezes você tentou mudar, buscou respostas, orou em silêncio, mas no fundo ainda carrega uma sensação de prisão na alma? Talvez essa prisão não tenha grades, mas tem nome: culpa, medo, traumas, mágoas, pecados não confessados. Ou até mesmo o sentimento de que você foi esquecido por Deus. Mas e se eu te dissesse que essa prisão pode ser aberta agora? E se eu te revelasse que existe uma liberdade que não depende do mundo, nem das circunstâncias, nem dos outros? Uma liberdade que não está fora, mas dentro. Algo que poucos encontraram e que quase ninguém fala. Hoje, neste exato momento, você pode estar prestes a viver um reencontro com sua essência, com sua verdade mais profunda, com a presença viva de Deus. O que te impede de ser livre? Você sabe? Ou será que se acostumou a viver algemado em sentimentos que não te pertencem mais? E se essas correntes forem apenas ilusões alimentadas por mentiras antigas que você ouviu e acreditou? Talvez você não esteja aqui por acaso. Talvez o próprio Espírito de Deus tenha conduzido seus passos até este vídeo, porque Ele sabe da tua dor. Ele viu todas as vezes que você chorou escondido, que gritou em silêncio, que sorriu por fora e gritou por dentro. E Ele te diz hoje: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa liberdade espiritual que seu coração clama não é um sonho distante. Ela é real, ela é possível, e ela começa com um passo: crer. Nos próximos minutos, eu vou te conduzir por uma jornada bíblica profunda, de revelações, cura e confronto interior. Mas antes de começarmos, eu quero te pedir algo. Comente aqui abaixo uma palavra que represente a dor que ainda te aprisiona. Pode ser culpa, rejeição, medo, raiva, cansaço, o que for. Isso será o primeiro ato da sua fé hoje. E se você acredita que essa mensagem precisa alcançar outros corações, deixe o seu like agora. Assim, o YouTube mostra este vídeo para mais pessoas que também estão buscando a libertação espiritual. E você estará sendo um instrumento da palavra de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Aqui, cada vídeo é uma extensão da misericórdia e do amor do Pai. Milhares já encontraram consolo, libertação e direção assistindo a essas mensagens. E você pode ser o próximo a experimentar o milagre da liberdade. Este canal não é só conteúdo, é refúgio, é ministério, é caminho para quem se perdeu de si mesmo e está tentando voltar. Prepare o seu coração, respire fundo, pare tudo o que estiver fazendo. Silencie a alma. A partir de agora, você vai descobrir que existe algo poderoso que vem do alto e que pode quebrar as correntes invisíveis da tua alma. Vamos começar. O peso das correntes invisíveis, o Egito de dentro de nós. Você já parou para pensar que mesmo em liberdade física, muitos de nós ainda vivem cativos por dentro? Há uma história poderosa nas Escrituras que fala profundamente sobre isso. A libertação do povo de Israel do Egito. Durante 430 anos, os filhos de Deus foram escravizados, apanharam, foram humilhados, trabalharam sem descanso, perderam sua identidade. Muitos sequer lembravam mais quem eram. Mas a maior escravidão que o povo de Israel enfrentou não foi o Egito físico. Foi o Egito emocional, espiritual e mental que continuou dentro deles, mesmo depois da saída. Quantos de nós hoje vivem exatamente assim? Você saiu daquela relação tóxica, daquele ambiente destrutivo, daquele emprego abusivo, mas ainda carrega as marcas da prisão na alma. Você se afastou das pessoas que te feriram, mas não conseguiu se afastar da voz que diz, todos os dias, que você não é suficiente, que você não vai conseguir, que Deus se esqueceu de você. Mas sabe o que a palavra diz? Eu vi atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Por quê? Conheci as suas dores. Sim, Deus conhece as tuas dores. Ele viu o que te prenderam. Ele ouviu o que disseram sobre você. Mas ele não ficou em silêncio. Ele desceu até o fundo da dor de Israel.
E ele desce até onde você está agora, no quarto escuro, na mente confusa, no coração esmagado. Deus não é um espectador do teu sofrimento. Ele é o libertador. E como libertou Israel do Egito, ele quer libertar você das prisões internas que ninguém vê. Mas o caminho da libertação não é imediato. Israel precisou atravessar o deserto para conhecer a Deus. E muitas vezes, você também precisa atravessar desertos para desaprender as mentiras e se lembrar quem você é em Deus. Você não é um fracasso. Você não é um erro. Você não é o seu passado. Você é filho. Você é filha. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser livre. Você sente o chamado? É hora de olhar para dentro, identificar o seu Egito, nomear as correntes que ainda te prendem e declarar com fé, como um grito de alma: o meu passado não define o meu futuro. Deus me liberta. Repita comigo em voz alta: Deus me liberta. Deus me liberta. Deus me liberta. Silencie por um instante. Respire fundo. Permita que essas palavras entrem como sementes vivas no seu espírito, porque este é só o começo da tua jornada de libertação. Jesus e o homem possesso, o poder da presença que liberta. Você já se sentiu dominado por pensamentos que não consegue controlar, como se algo maior que você o puxasse para longe da luz, da paz, da esperança? Como se vivesse um conflito constante dentro de si. Uma guerra invisível, onde a sua mente quer descanso, mas o seu coração não encontra abrigo. Na Bíblia, há uma história que muitos conhecem, mas poucos entendem com profundidade. Está em Marcos 5. Jesus chega a uma região chamada Gadara e ali encontra um homem possesso por uma legião de demônios. Aquele homem vivia entre os sepulcros. Ninguém conseguia contê-lo. Ele se feria com pedras, gritava dia e noite. Era temido, evitado, esquecido. Mas Jesus não evitou. Jesus foi até ele. E esse detalhe muda tudo, porque é exatamente o que ele faz com você. Você pode estar se sentindo distante, impuro, perdido, com vergonha. Mas a verdade é que Jesus vai até onde ninguém quer ir. Ele entra nas regiões mais escuras da nossa alma, não para nos condenar, mas para nos libertar. A palavra diz que, ao ver Jesus de longe, o homem correu e se prostrou diante dele. Mesmo cheio de dores, mesmo dominado por espíritos que o destruíam por dentro, ele reconheceu a única presença que poderia libertá-lo. E sabe o que aconteceu? Jesus disse: sai deste homem, espírito imundo! E aquele homem foi livre, vestido, em perfeito juízo, sentado aos pés do Salvador. Você entende o que isso significa? Que nem os piores demônios que habitam na mente e na alma de alguém são capazes de resistir à voz de Jesus. Talvez você esteja lutando contra ansiedades, vícios, culpas, impulsos, tristezas profundas. Talvez você sinta que está sendo consumido por dentro, como se estivesse perdendo o controle da sua própria vida. Mas hoje, a mesma voz que libertou aquele homem está ecoando dentro de você. Jesus está dizendo agora: sai dessa mente, sai desse coração, sai dessa vida, porque ela me pertence. E ele te chama para perto. Não para te julgar, mas para te vestir novamente com dignidade, para te devolver o juízo, para te sentar aos pés da verdadeira paz. Você não é o que te aprisiona. Você é o que Deus está restaurando. Declare agora com fé: a presença de Jesus me liberta. A presença de Jesus me liberta. A presença de Jesus me liberta. Fique em silêncio. Respire devagar. Sinta a presença dele aí com você. A libertação começou. As correntes da culpa, a mulher adúltera e o olhar que perdoa. Você carrega culpas antigas? Algo que fez, que deixou de fazer. Palavras que saíram da sua boca e feriram alguém. Um caminho que você escolheu e não consegue perdoar a si, mesmo por ter seguido. A culpa é uma das prisões mais cruéis do espírito. Ela silencia a oração, rouba a identidade e distancia o coração de Deus. Ela transforma memórias em castigos e lembranças em correntes invisíveis. Mas Deus não quer você acorrentado à culpa. Ele quer você redimido, perdoado, restaurado. Há um momento nas Escrituras que revela isso de forma clara. Em João 8, uma mulher foi flagrada em adultério, pecadora, condenada pela lei.
e arrastada até Jesus pelos fariseus. Eles não queriam apenas humilhar a mulher, queriam também testar a justiça de Cristo. Ali estava ela, no chão, com olhos julgadores ao redor, e o medo da morte batendo no peito. Mas Jesus, com a mansidão que só ele tem, se inclinou e escreveu no chão. E depois disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra. Um a um os acusadores foram embora. Então ele olhou para a mulher e perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela respondeu: ninguém, Senhor. E Jesus disse: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Você consegue sentir o peso da graça nessa cena. A mulher sabia que era culpada, mas diante de Jesus a culpa não teve mais poder. O amor venceu a acusação. Quantas vezes você se acusa por erros do passado? Quantas noites mal dormidas? Quantas orações sufocadas pela vergonha? Mas hoje Jesus se inclina diante da tua dor e escreve no chão da tua alma: você é perdoado. Você pode até ouvir as vozes dizendo que não merece, mas o sangue dele na cruz já gritou mais alto: está consumado. Você está pronto para soltar as correntes da culpa? Então declare comigo, com o coração em reverência: em Cristo sou perdoado. Em Cristo sou perdoado. Em Cristo sou perdoado. Respira. Sinta esse perdão te invadindo, a leveza voltando, a alma se abrindo para a luz da graça. Você não é o seu pecado. Você é o filho amado, restaurado, resgatado. A prisão do medo, Pedro andando sobre as águas. Quantas decisões você deixou de tomar por medo? Quantas oportunidades passaram porque a insegurança falou mais alto que a fé? Quantas vezes você sentiu que Deus estava te chamando para viver algo novo, mas o pavor de cair te paralisou? O medo é um cárcere silencioso. Ele não precisa de correntes físicas, basta uma voz dizendo: e se der errado? E se eu não conseguir? E se ninguém me ajudar? No Evangelho de Mateus, capítulo 14, encontramos um dos momentos mais marcantes da caminhada de Pedro com Jesus. Depois de alimentar a multidão, Jesus se afasta para orar sozinho. Enquanto isso, os discípulos estão no barco, enfrentando ventos fortes. De madrugada, Jesus vai até eles, andando sobre o mar. Imagine a cena: o mar revolto, o vento gritando, a escuridão da noite. De repente, uma figura caminhando sobre as águas. Os discípulos se assustam. É um fantasma. Mas Jesus os acalma. Tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E então Pedro, ousado, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Jesus responde com uma só palavra: vem. E Pedro desce do barco. Pisa onde ninguém pisa. Anda sobre o impossível. Mas, ao sentir o vento, ao olhar para o medo, ele começa a afundar. Quantos de nós vivemos esse mesmo ciclo? A fé nos faz sair do barco, mas o medo tenta nos fazer afundar. Nos tornamos reféns de pensamentos como: taca, não sou bom o suficiente, não vou conseguir. E se Deus não me sustentar? Mas Jesus está ali, do lado, e ao ver Pedro afundando, ele estende a mão e o segura. Homem de pouca fé, por que duvidaste? Você sente que está afundando? Nos compromissos, nos sentimentos, na ansiedade? Sente que sua fé vacilou no meio da tempestade? Jesus não te acusa. Ele estende a mão. Ele te puxa de volta. Você só precisa fazer o que Pedro fez: gritar: Senhor, salva-me, e permitir que a mão dele te sustente. A liberdade espiritual também é dizer: tenho medo, mas confio. É caminhar sobre as águas da incerteza, sabendo que a presença de Jesus é o chão firme sob os nossos pés. Vamos declarar juntos, com coragem no coração: mesmo com medo, eu sigo com Jesus. Mesmo com medo, eu sigo com Jesus. Mesmo com medo, eu sigo com Jesus. Permaneça em silêncio por um instante. Respire fundo. Sinta-se seguro. Sinta a mão de Cristo segurando a sua agora. Você não vai afundar, você vai caminhar. O cárcere da identidade, o filho pródigo e o abraço que restaura. Você já se sentiu longe demais de Deus para voltar? Como se tivesse ido tão longe, feito tantas escolhas erradas, que não houvesse mais caminho de volta. Já olhou para si mesmo e se perguntou: quem eu me tornei?
Essa dor silenciosa de não saber mais quem você é, de não se reconhecer nas atitudes, nas reações, nas fraquezas. É uma prisão que muitos carregam por dentro. Mas a palavra de Deus nos mostra que até na maior distância, o amor do Pai ainda espera. Jesus contou uma parábola. Um pai tinha 2 filhos, e o mais novo pediu sua parte da herança, antes mesmo do pai morrer. Uma atitude que naquela cultura era um insulto. Mas o pai entregou, e o filho foi embora. Gastou tudo, se perdeu em escolhas vazias. E quando já não tinha mais nada, foi parar no meio dos porcos. Faminto, sujo, humilhado. E ali, no fundo do poço, ele caiu em si. Lembrou da casa do pai, das refeições dos empregados, do calor do lar, e decidiu voltar, mas com vergonha, com medo, carregando dentro de si o rótulo de indigno. Preparou até um discurso. Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. Mas o pai o viu de longe e correu até ele. Abraçou, beijou. E antes mesmo de ouvir o pedido de perdão, disse aos servos: tragam a melhor roupa, coloquem um anel no dedo dele, calçados nos pés. Preparem a festa, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a verdade sobre a sua identidade. Você pode ter se perdido, mas você continua filho. Você pode ter feito escolhas erradas, mas o Pai ainda te chama pelo nome. A liberdade espiritual acontece quando você entende que o amor de Deus não depende do seu desempenho. Ele não te ama mais quando você acerta, nem menos quando você erra. Ele te ama porque você é dele. Você não precisa mais se definir pelos seus fracassos, nem carregar o peso de ser quem você não reconhece mais. Hoje, o Pai te vê de longe, e Ele está correndo ao seu encontro. Declare agora com fé e coração quebrantado: eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Respire devagar. Deixe que essa verdade toque as partes escondidas da sua alma. O abraço do Pai está te alcançando agora. Você não está longe demais. Você ainda é família. Você ainda tem um lugar na mesa. A escravidão da autopunição, Paulo. O perseguidor que se tornou apóstolo. Você já se sentiu indigno do amor de Deus por causa do seu passado? Já pensou que suas falhas foram grandes demais para serem perdoadas? Você já se olhou no espelho e viu alguém que não merece misericórdia? Talvez ninguém saiba, mas você carrega um tribunal dentro de si. E neste tribunal, você mesmo é o juiz, o acusador e o condenado. Esse é o fardo da autopunição. A dor de se culpar dia após dia, de tentar pagar com sofrimento por aquilo que fez no passado, de se privar da alegria, do amor e da graça por acreditar que não merece. Mas Deus, Ele ama transformar histórias quebradas. E talvez não haja exemplo mais profundo disso do que Paulo. Antes conhecido como Saulo, ele era um perseguidor, não de ladrões, mas de cristãos. Ele presenciou, permitiu e incentivou mortes de servos de Deus. Em Atos 7, ele aparece guardando os mantos dos homens que apedrejaram Estevão. Mais adiante, em Atos 9, ele continua sua jornada de ódio, respirando ameaças, indo a caminho de Damasco para prender mais seguidores de Jesus. Mas ali, no meio do caminho, a luz do céu brilhou mais forte que o seu passado. Jesus apareceu e o chamou pelo nome. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento tudo mudou. O perseguidor caiu por terra e nasceu o apóstolo. Você percebe? Não foi pelo merecimento. Não foi por ele ter resolvido mudar. Foi pela graça. Deus não olhou para o que ele havia feito, mas para quem ele poderia se tornar. E talvez ele esteja te olhando do mesmo jeito agora. Você que se culpa. Você que se sabota. Você que acha que deve pagar pelos seus erros todos os dias. Deus quer que você pare de se punir. Jesus já pagou o preço. Você não precisa mais se machucar por dentro. Você pode escolher aceitar o perdão. Paulo, mesmo com um passado de sangue, escreveu grande parte do Novo Testamento. Falou de graça, falou de fé, falou de liberdade. Em 1 Coríntios 5,17 ele escreveu: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Essa é a sua verdade agora. As coisas velhas já passaram. Você é nova criatura. Declare comigo, com fé e libertação. Em Cristo sou uma nova criatura. Em Cristo sou uma nova criatura. Em Cristo sou uma nova criatura. Respire fundo agora. Feche os olhos e sinta o amor de Deus te cobrindo como uma luz suave, tirando o peso das suas costas, curando o que ninguém vê. A autopunição não te define mais. A graça de Deus te dá um novo nome, um novo caminho, uma nova identidade. Você chegou até aqui, e isso diz muito sobre você. Não é qualquer pessoa que permanece até o fim de uma jornada tão profunda. Mas você ficou, você escutou, você se abriu. E agora, algo dentro de você não é mais o mesmo. Vamos recordar o que vivemos. Você ouviu sobre Moisés e descobriu que a liberdade espiritual começa quando confiamos que, mesmo sem saber o caminho, Deus nos guia passo a passo. Você aprendeu com José e entendeu que mesmo quando nos traem e nos colocam em prisões invisíveis, Deus transforma essas dores em trampolins para nossa missão. Você se viu refletido em Pedro, que pisou nas águas e teve medo, como todos nós, mas descobriu que mesmo afundando, a mão de Jesus nunca falha. Você se emocionou com a história do filho pródigo e percebeu que não importa a distância que percorremos, o Pai ainda corre ao nosso encontro. E você conheceu Paulo, que perseguia cristãos, e ainda assim foi alcançado pela graça, mostrando que nosso passado não define o nosso chamado. Agora você respira mais leve? Sente que o fardo caiu um pouco dos ombros? Essa é a liberdade que o Espírito Santo traz. Não é teórica, é real, é presente, é eterna. Talvez você ainda esteja no meio do deserto, mas agora você não está mais sozinho. Você está com aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Você está com o Deus que transforma correntes em asas, feridas em curas, culpa em missão. A liberdade espiritual não é ausência de lutas. É a certeza de que, em meio a todas elas, você é guiado pela mão do Senhor. E agora eu te convido a fazer algo muito especial. Escreva nos comentários a frase: "Eu sou livre em Cristo e essa jornada tocou minha alma." Escreva com fé, como um compromisso, como uma oração pública, como um testemunho. Se isso falou com você, se você sentiu Deus em cada parte dessa mensagem, não saia sem se inscrever no canal. A sua inscrição é mais do que um clique. É um ato de fé. É o jeito de dizer: eu quero continuar essa caminhada. Pessoas já foram libertas com esses conteúdos. Corações já foram curados. E talvez, só talvez, a sua inscrição ajude esse conteúdo a chegar em alguém que está agora chorando em silêncio. Imagine isso. Você pode ser a ponte para alguém encontrar Jesus. Não negligencie esse chamado. E se você não se inscrever, não diga depois que não teve oportunidade, porque Deus falou com você aqui. E tudo o que Ele pede é um passo. E lembre-se, há muitos outros vídeos esperando por você. Não deixe essa luz apagar. Continue buscando. Continue escutando. Continue se abrindo. Agora feche os olhos por um instante. Apenas escute o silêncio. Deixe a música suave do fundo tocar a sua alma. E agradeça. Senhor, obrigado por mais um dia. Por não desistir de mim. Por me ensinar que sou livre em Ti. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.